Então, bora começar, gente. Misericórdia, vamos colocar de pé, vamos orar. Vamos orar. Pai, nós te exaltamos nessa noite. Glorificamos o teu nome. Te damos graças por estar aqui, por esta oportunidade de estar aqui nessa noite. Obrigado por cada pessoa, por cada irmão, por cada filho teu que se apresenta aqui nessa noite. Nós te damos graças, Pai, por esta oportunidade. Nós somos livres para te servir, nós somos livres para te adorar aqui, meu Pai, neste lugar. Nós viemos aqui aprender de Ti, por isso nós te pedimos perdão pelos nossos pecados. Meu Pai, purifica a nossa mente, santifica-nos, limpa-nos para que há espaço dentro de nós, que haja espaço para aprender o novo, para reter o que é bom, para aprender, aprofundar nas Tuas palavras, nas Tuas escrituras. Que o Senhor venha nos ensinar, que o Senhor venha nos dar direção, que haja uma palavra profética direcionada aos corações dessa noite. Que o Senhor venha nos enriquecer, meu Pai, com as profundezas das Tuas revelações. Que haja sobre nós um espírito de temor, um espírito de entendimento, um espírito de revelação da Tua palavra, que venha a revelação, que venha as profundezas do Senhor nessa noite aqui, meu Pai, em nome de Jesus, e traga fome, e traga sede, e também traga, meu Pai, uma saciedade, uma saciez, meu Pai, para esta fome. Em nome de Jesus, nós sabemos que em Ti há recompensa, nós sabemos que em Ti há um galardão. Nós queremos, meu Pai, abençoar os que estão aqui, aqueles que não puderam vir, aqueles que estão assistindo de casa. Eu declaro sobre cada um, meu Pai, a bênção do Senhor, em nome de Jesus. Nós te agradecemos com palmas, bendizemos o Teu nome. Muito obrigado, Jesus. Tu és bom, Tu és bom. Tu és bom. Tem um hino da harpa cristã, eu não conheço ele todo não, mas eu lembro assim: meu Jesus, Tu és bom, Tu és tudo para mim. Quem conhece? Tu és tudo e nada eu sou. Tu mereces louvor, ó Cordeiro de Deus. Tu és tudo, sim, tudo para mim. Amém. Agora aquele outro vocês sabem, né? Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como... E podes me ouvir, amém? Amém, igreja? Hoje é o último dia aqui da nossa saga das 7 igrejas. A gente vai concluir hoje, a gente vai falar das 12 igrejas vencedoras. A gente vai dar uma recapitulada no geral, no contexto geral, para nos colocar no meio dessas igrejas. Assim como Jesus está no meio das 7 castiçais, dos 7 candelabros, e tem as 7 estrelas, nós vamos nos colocar também numa aplicação própria que nós temos feito. Nós temos feito aqui algo que é muito importante. Eu quero dizer para todos vocês aqui que são discípulos de Jesus, que são discípulos aqui deste ministério, que vocês aprendam a aplicar isso na vida própria, na vida pessoal de vocês, mas que vocês também aprendam a ensinar, quando vocês forem falar da palavra de Deus, quando vocês for falar, não perder a oportunidade de aplicar a palavra na vida da pessoa, naquele dia, naquele contexto que vocês estão vivendo. A palavra de Deus, ela tem que ser proveitosa. Ela é proveitosa, sim ou não? Então, ela é lançada, mas você tem que lançar ela. Antes de você jogar uma semente numa terra, o que você faz com a terra? Prepara. Então, o que eu quero falar para vocês hoje? Nós que somos discípulos de Jesus, discípulos aqui desse ministério. Quando a gente for pregar, não vamos perder a oportunidade que essa palavra seja proveitosa. O que é isso, presbítero? Não, eu vou falar de Jesus para alguém. Eu vou falar desse contexto de igreja. Porque nós ensinamos um contexto de pregação da palavra, mas depois nós inserimos essa pessoa onde? Na igreja. Então nós estamos aprendendo o que é ser igreja, as características de igreja. Nós estamos nesses dias abordando o quê? As falhas apontadas pelo próprio Cristo aonde? A igreja. Então nós como igreja, quando vamos pregar para pessoas que já são igreja,
ou que nós vamos pregar para pessoas que ainda não são igreja, nós temos uma maneira de abordar. Mas quando se trata de igreja, igual domingo aqui teve uma palavra direcionada para igreja. Há mensagens que são direcionadas para o povo, para a criatura de Deus, para que ela seja chamada a ser filho, o chamado à obediência. Então, que a gente aplique essa palavra na nossa vida cotidiana, que a gente venha se alertar para o que o Espírito está dizendo para nós nesses dias, e que a gente, quando for falar, vai ter um apelo aqui nessa noite aqui para a gente falar. Então, quando a gente for falar para pessoas, quando a gente for pregar para pessoas, que a gente saiba aplicar isso na vida delas. A gente fala assim, olha, você como igreja, você tem sido assim? Hoje eu vou fazer uma pergunta para vocês, para nós que já estudamos, nós estudamos já 5 igrejas. Eu vou fazer uma pergunta, nós vamos fazer uma pergunta para nós mesmos. Em qual dessas 7 igrejas nós estamos encaixados hoje? O que enquadra para nós como igreja num todo, e o que encaixa para nós como igreja pessoa, individualmente. Porque essa pergunta ela é dupla. Como que está a nossa igreja aqui, ministério? Como que está a nossa igreja lá em casa? Como que está a sua igreja, você? Porque isso aplica para nós, amém, irmãos? Não adianta a gente estudar a Bíblia e não aplicar a Bíblia em nós, e não sermos corrigidos por aquilo que a gente está ouvindo, por aquilo que a gente está pregando. Isso tem que ser proveitoso. Temos que tirar proveito disso aqui que está sendo falado, das pregações. A gente costuma dizer, e volta a repetir, podemos repetir isso várias vezes, que a igreja não vive de pregações. A igreja vive de estudo e ensino da palavra. O ensino é a base para a pregação. Então a pregação é só a afirmação daquilo que foi ensinado. Por que várias pessoas não crescem na fé? Vive de pregação. Ela não tem base, então se ela não tem base, ela não aperfeiçoa. Porque depois que eu ensino, depois que eu aprendo, eu ouço várias pregações. Para quê? Para reafirmar continuamente. Olha, você tem que viver assim, Jesus é isso na nossa vida, Jesus é amor, eu tenho que amar. Aí a pregação é para reafirmar. Às vezes eu prego na primeira batida, ele já está lá dentro, né? Mas a gente não contenta em bater ele uma vez, a gente bate várias vezes. Por quê? Para entrar mais. Então a pregação é a afirmação daquilo que nós aprendemos. Amém? Então você é discípulo e pregador do Evangelho. Aprenda a ensinar. E depois você afirma o que você ensinou para essa pessoa, batendo com o martelo da pregação. Amém? Vamos dar um contexto aqui, um giro rápido aqui. Rapidamente aqui, um giro rápido. Quero que vocês interajam. De maneira, qual que é o primeiro grupo que nós estudamos? As 3 primeiras igrejas nós abordamos o quê? Qual que foi a primeira parte aí? Primeira abordagem, qual que é o primeiro grupo que nós estudamos? Primeiro grupo, esse grupo se enquadra, essas igrejas, glória a Deus, esqueci as canetas, aleluia, é isso aí. Quem tem criança, acho que tem umas aí, não tem, pastor? Dá uma olhada, vê se tem umas canetas aí, pastor. Canetão. Teve algumas crianças que pegaram os canetão aqui da minha mochila, mas glória a Deus, eu estava brincando lá no quadro, deve ter pegado. O primeiro grupo, irmão, quem lembra? Obrigado, pastor. Sardes, Laodiceia e Éfeso. Sim? E o grupo do? Exatamente, esfriamento. Grupo do esfriamento. Segundo grupo, irmão, que nós temos falado. Mundanismo. Temos vivido isso nesses últimos dias, irmão? O mundanismo está entrando nas igrejas? E o terceiro grupo que nós vamos estudar agora é o grupo da o grupo da perseguição. Perseguição. Perseguição é com C cedilha, né? É isso mesmo? Confirma aí. Vim escrever errado, passar vergonha na frente dos irmãos.
Amém? Perseguição. O mais engraçado é que o primeiro grupo era perseguido do esfriamento? Não. O grupo do mundanismo era perseguido? Também não. Mas o terceiro grupo é perseguido. Por que será? Qual que é um fato de que nós estamos fazendo o que é certo diante de Deus? A perseguição. Por que que o diácono Estevão foi morto? Foi perseguido e morto. Porque ele estava certo diante de Deus. Ele era um verdadeiro adorador, era um verdadeiro discípulo. Se nós não sofremos perseguição do inimigo, irmão, significa que a gente está numa zona de perigo. Olha só que perigo, irmã. Não está sendo perseguido, está tudo certo. Se está tudo certo na sua vida, tema. Corra rapidamente para uma conversão. Corra rapidamente para os braços de Jesus. Fale com Ele, porque tem alguma coisa errada com a nossa vida. Todos os evangelistas, todos os apóstolos foram martirizados e perseguidos. Todos eles. Não teve um. Existe aí a pregação do evangelho felicidade, o evangelho oba-oba, o evangelho que é um evangelho de facilidades. O evangelho de facilidades ele não é bíblico. Jesus disse que nós teríamos tribulações, nós seríamos perseguidos, nós seríamos assolados por causa do nome dele. Agora, se tem pessoas pregando que nós vamos viver felizes sem ser perseguidos, isso é outro evangelho. O evangelho de Jesus Cristo fala que por causa do nome dele nós seríamos degolados. Nós seríamos queimados vivos. Eu não sei, eu aconselho vocês a verem filmes como Policarpo. Quem já viu o filme Policarpo? Policarpo, escreve aí para você ver esse filme. Eu acho que esse filme deve estar livre já no YouTube. Assista esse filme Policarpo. Ele é um dos mártires aí do primeiro século. Policarpo, Lutero, Martinho Lutero, a história aí de Martinho Lutero. Assista esse filme. A história de Paulo de Tarso. Assista esses filmes, por quê? Paulo de Tarso? Assiste de novo, por quê? Porque ali mostra o evangelho não de facilidades, mas o evangelho de prisões. Então nós falamos aqui eu vou até ler o nome dele aqui, ó. Acho que é Antipas, não é? Da igreja de Pérgamo. Não é sequência. São as sequências só de grupos. 3 igrejas enquadram nesse grupo do esfriamento. Mais 3 igrejas. 3 não. 2 igrejas enquadram aqui, mais 2 aqui. Elas não estão em sequência. A primeira, a segunda, a terceira igreja. São as igrejas que se enquadram. O Antipas, isso mesmo. Nós falamos do Antipas que foi colocado dentro do touro de bronze. E foi assado vivo. Então, esse é o evangelho. Nós vamos falar da igreja de Filadélfia e nós vamos falar da igreja de Esmirna hoje. Igreja de Filadélfia. Filadélfia. E Esmirna. Quem deu testemunho dessas igrejas é o próprio Cristo. Então, nós passamos pelo grupo do esfriamento, nós passamos pelo grupo do mundanismo. O esfriamento é um perigo, porque as igrejas do esfriamento, com exemplo de a primeira igreja que nós falamos, que é a primeira carta aí de Éfeso, vai falar que era uma igreja que tinha doutrina, mas uma igreja que não tinha amor. Então, o amor e a doutrina têm que andar junto, lado a lado. Eu dei um exemplo, alguns não estavam aqui. Eu vou falar desse exemplo de novo. O que nós usamos para temperar nossa comida em casa? A coisa mais comum que nós usamos? Sal. É mundialmente conhecido. O que produz o sal? Água do mar. De onde é tirado o sal, né? Do mar. E o sal tem uma composição química, como é que ela é chamada? Vocês anotou aí? Como é que é a composição do sal? Cloreto de sódio. Agora, eu quero que vocês vão anotar aí, as pessoas que não ouviram isso. Cloreto, só o cloreto, sozinho, ele mata se você consumir ele. Se você consumir somente o sódio sozinho, ele também te causa um grande dano no seu organismo.
Agora, se você misturar cloreto mais sódio, você vai dar o sal de cozinha que serve, que é proveitoso para temperar, para dar sabor ao alimento e que é bom no nosso organismo. Agora, por que eu estou falando isso? A igreja de Éfeso tinha ensino. Só que só o ensino mata. Tem alguém entendendo isso aqui? Mas se eu somar ensino com amor, eu tenho tempero, eu tenho prazer, eu tenho gozo. Amém? Então, se você quiser anotar aí essa referência de cloreto de sódio, anote, para você exemplificar para as pessoas que você for ministrar, porque isso é muito importante. Jesus, a Bíblia vai falar lá, na passagem que Jesus ele estava no templo, ele foi encontrado no templo ali com 12 anos, que ele ficou para trás, ele falou assim, e o menino crescia em graça e conhecimento, cloreto e sódio, ele tinha tempero, o menino. O menino crescia na presença de Deus, mas também crescia no ensino da palavra. É aquela perna capenga, gente que ora muito, gente que tem muita comunhão com Deus, mas não estuda a Bíblia. Gente que só estuda a Bíblia e não tem comunhão com Deus. Aí a Bíblia vai falar, uns vão falar, letra mata, mata mesmo. O cara só de Bíblia, os chamados Bíblia, os caras que é só Bíblia, eles não têm amor. Então na hora de doutrinar alguém, eles metem o porrete até matar. Mas a pessoa que só tem amor, ela vai doutrinar uma pessoa, ela não tem Bíblia, ela não tem argumento dentro da palavra para doutrinar. Então o que acontece? Fica capenga. Amém, irmãos? Então esse grupo aqui do esfriamento, Éfeso tinha doutrina, mas não tinha amor, elas tinham esfriado do amor. Jesus chamou ela para o arrependimento, para voltar ao amor. Sardes também é a mesma coisa. E a igreja de... as 3 primeiras igrejas, qual foram aí? Vocês anotou aí? Éfeso, Sardes e Laodiceia. As 3 primeiras igrejas. As 2 outras igrejas que nós estudamos foi Pérgamo e Tiatira, exatamente. Que as igrejas, Pérgamo e Tiatira, são a igreja do mundanismo, que deixaram o mundo entrar dentro delas, o mundo ditar regra para elas. Isso é o perigo que nós estamos vivendo hoje. Mas é aquilo que nós já falamos, abordamos em outros temas. O que o mundo fala é lei para nós? Não pode ser. Se estiver acima da palavra de Deus, nós não podemos acatar para nós como uma regra de fé. O que vai acontecer se nós temos aqui aquele ponto base, que é um ponto aí de divergência dentro do mundo cristão, que é, passamos pela tribulação ou não? Há pessoas que defendem que nós vamos passar pela tribulação, e há pessoas que defendem que nós não vamos passar pela tribulação. Eu entendo biblicamente que nós não vamos passar pela tribulação. Nós vamos passar por ela assim como Noé passou, dentro de uma arca protegida. Amém? Eu entendo assim e a palavra de Deus me dá amparo bíblico para falar isso. Porém, há pessoas que falam que nós vamos passar pela tribulação. É muito pouco provável isso, porque é um pequeno grupo de pessoas que entende assim. Mas vamos supor que nós passamos. É uma probabilidade? Sim, é uma probabilidade. Mas e se isso acontecer? O que vai acontecer com os que ficarem? Com as pessoas que estiverem vivas, na verdade? O anticristo vai impor coisas. Aí é que vai ser a nossa prova. Vamos supor que a igreja passa pela tribulação. Os 7 anos, os terríveis aí 7 anos da tribulação. O anticristo vai nos impor coisas. Só que essas coisas são anti-palavra, são anti-Deus, anti-Cristo, ok? Só que aí você vai ter que escolher. Eu faço o que o anticristo me manda, ou eu morro por Cristo. Assim como Policarpo, assim como Paulo, assim como João, assim como Pedro, assim como Tiago, assim como Judas. O que a gente faz? Aí é que está, aquele que perder a sua vida por amor de mim, ganha lá, achar lá. Então, supondo que nós fiquemos na grande tribulação, a gente vai ter que estar preparado por morrer por Cristo, para morrer por Cristo. Aí é que está o problema. A gente tem que orar, então, para nós não ficarmos na grande tribulação. Não, lembrando que ou se for para morrer, ora assim, Deus, me leva antes. Eu já tenho falado isso para Deus. Eu falei, Deus, eu não quero passar pela grande tribulação de jeito nenhum.
E eu tenho certeza que você também não quer. Por quê? Porque a prova vai ser de vida ou morte. Então, Antipas ali falou assim, ó, vou te jogar dentro do boi. Você vai ser assado, cozido vivo. Você quer? Olha, não nego Cristo, pode me jogar, estou de boa. Irmão, será que eu tenho essa fé? Para ser assado vivo num boi de bronze. E agonizar até a morte, porque não é uma morte instantânea, é uma morte que vem agonizante. Aquelas pessoas em Roma, que quando, eu não me recordo agora o imperador que deu a ordem de crucificar as pessoas e queimar elas vivas. Jogaram piche sobre as pessoas e crucificaram elas e colocaram fogo nelas vivas, chamadas tochas humanas. Você tem ideia do que é ser queimado? A morte por fogo, a pessoa morre por asfixia. Mas a dor, irmão, imagina, misericórdia. Mas nós temos que falar sobre isso, porque isso é Bíblia, né, irmãos? Bíblia, a gente tem que falar de tudo que é. Ou seja, nós temos que estar preparados para a morte. Amém? Nós vamos falar desse tema aqui na igreja de Filadélfia. Mas antes disso, eu quero continuar aqui, recapitulando aqui. A libertinagem. Libertinagem. O que tem sido pregado nesses últimos dias? Libertinagem. Eu posso qualquer coisa. Então, nós temos que nos atentar por isso nesses últimos dias. Irmãos, pregue isso que nós estamos estudando aqui. Pregue isso. Passe para frente e viva isso. Em nome de Jesus. Viva o que nós estamos estudando aqui. Se, aquilo que eu falei na ministração domingo, lá de Gideão era 32 mil mesmo. Foi 32 mil que foi ali convocado. 22 mil voltaram para trás. Por quê? Sabe o que foi dito? Deus falou para Gideão, Gideão, pergunta entre eles quem são os medrosos. Quem teme essa batalha? Quem teme a batalha pode ir embora. E aí, você teme a batalha? Porque 22 mil recuaram, ficaram 10. Isso é terrível. De 32 mil, 22 mil voltou para trás. Restando apenas 10. Desses 10 mil, Deus falou, ainda sobrou muito. Desses 10 mil, eu quero saber quem vai. Manda eles beber água. Aqueles que se abaixar e lamber a água como um cão, põe eles à parte. E aqueles que levarem a água na boca, separa eles, coloca eles à parte. Só ficou 300. Ou seja, irmãos, nós temos batido nessa tecla e seja um dos 300, por quê? Porque são poucas pessoas que vão vencer. É um afunilamento, existe um afunilamento natural acontecendo nos últimos dias. Quantos membros a igreja tem e quantas pessoas querem se estreitar com Jesus? Quantas pessoas se dedicam na graça e no conhecimento? Foi falado aqui domingo, pastor, de quê? Oração. Quantas pessoas têm dedicado à palavra? Graça. Quantas pessoas, na oração, quantas pessoas têm dedicado ao estudo da palavra? Então esse afunilamento, ele acontece o quê? Naturalmente, Mislaine. Os medrosos já para trás da primeira. Por quê? Porque não aguenta a batalha. Os outros, eles querem ser como cão. Eu não sei se você sabe que Cã, um dos filhos de Noé, o nome correto é cão. Cão mesmo, cão. E não sei se você sabe que a linhagem de cão é maldita. É amaldiçoada. Por quê? Porque é mundana. O que o senhor está pondo aí, pastor? Bloqueia a tela aí, porque senão o povo fica olhando tudo para lá. Congela aí. Congela no controle. Chama freeze. Congela aí, porque prende a atenção deles. Eles não olham para mim mais. Eu estou olhando para a cara deles aqui, e eles ficam olhando tudo lá para a tela. Olha para mim, irmão. Hoje, aqui, agora, aqui, para Jesus. Tem alguém aí? O que representa cão? Coloca aí, mundanismo é igual a cã. Barra cão. Coloca aí, que a gente está dando um resumidão, irmão. Tô dando, hoje é as aplicações finais para a gente encerrar esse assunto. Mundanismo barra cã. Quer dizer, mundanismo é igual a cã barra cão. Por que eu estou falando isso? Porque Cã foi um dos 3 filhos de Noé, que a terra inteira acabou, cara.
A terra foi destruída por águas, mas o mundo estava dentro de Cã. O mundanismo estava dentro de Cã. E para onde Cã iria? Fundar a nova terra. Você está entendendo isso aqui? Você sai lá de fora do mundo e você é inserido aqui na nova terra. Pergunta, onde é a nova terra? Na igreja. Aqui é a nova terra. E você vai entender isso na igreja de Filadélfia. Você vai entender o que é a igreja de uma maneira violenta. Então, Cã, Deus destrói o mundo, não destrói? Só que Cã traz o mundo dentro dele. Deus tira o povo do Egito, que Egito é a tipologia do mundo, sim ou não? Mas o povo traz o mundo dentro deles. Então, Cã vem do velho mundo com o mundo dentro dele. O mundo já estava destruído, mas dentro de Cã não. Qual que é o apelo do evangelho? Romanos capítulo 12. Tem as vossas mentalidades, tem o vosso entendimento transformado pela renovação, através da palavra. Então, nós trazemos as pessoas lá de fora do mundo para dentro da igreja, que é a nova terra, mas tem pessoas que têm a mente mundanizada. Quando elas chegam aqui, pastor, o que eles têm que encontrar? Eles têm que encontrar uma mão forte que batalha contra eles. Ou seja, o mundo aqui não tem voz. Pessoas mundanas dentro da casa de Deus não têm voz. Acabou. Por que pessoas que chegam aqui na igreja de qualquer jeito, que você não sabe de onde veio, quem é, se tem pai espiritual, de qual igreja você veio, quem é o seu pastor, chega aqui dentro e fala assim, eu quero uma oportunidade. Oportunidade para quê? Você quer oportunidade para quê? Eu não sei quem você é. Você não tem carta. Quem você é? Então eu deixo você falar. Vai que é o cão que fala. Está conseguindo entender isso? Então, ou seja, primeiro nós temos que ser transformados. Para depois nós termos voz. Pessoas que entram aqui, batizou hoje, já é uma nova pessoa? Não, irmão. Tiago, capítulo 1. Recebei com mansidão a palavra que em vós foi enxertada, que é poderosa para salvar as vossas almas. A palavra está sendo diariamente enxertada em nossos corações. Como que ela é enxertada? Através do ensino da palavra e através da pregação. Só que se você não vem no ensino e se você não escuta a palavra da pregação, você ainda está com a mesma voz de cão. Mundanismo. Os nicolaítas, pessoas que eram um diácono da igreja, virou um voz de cão. No qual Jesus falou assim para Éfeso, olha, eu tenho porém, a favor de você, Éfeso, que vocês combatem os nicolaítas. Ou seja, pastora, sabe qual é o nosso papel? Combater as vozes de cão. Está entendendo isso aqui, Marquinhos? Às vezes a gente negligencia nisso. Não tema em combater as vozes do inimigo. Presta atenção que o diabo falou na boca de Pedro. E Jesus repreendeu. Ele falou assim, para trás de mim, Satanás. Você vai ver um irmãozinho dentro da igreja que você vai ter que falar para ele, para trás de mim, Satanás. Porque às vezes o diabo, o Satanás vai falar na boca dele. Então nós temos que estar continuamente numa vigilância. Como é que eu descubro que eu estou com a voz de cã, pastora? Orando, tem comunhão com Deus. Amém, igreja? O mundo pode entrar na igreja? Não é que ele pode, mas ele entra. E nós temos que ser combatentes dessa voz dentro da igreja. Por quê? Porque nós falamos aqui da igreja de Pérgamo, que não combateu. A igreja de Sardes, que não combateu a Jezebel, que era profetisa. Sim ou não? Nós falamos dela aqui, não foi? Igreja de Sardes, que deixou quem entrar dentro dela? A voz ali, não é Tiatira, né? Tiatira, Jezebel. A igreja de Tiatira permitiu que uma doutrina falsa, que a voz mundana entrasse dentro da igreja e dirigisse a igreja. Isso aqui é muito importante, irmãos. Irmãos, vocês, em nome de Jesus, vocês são a geração de novos pastores. Eu não sei por que ninguém mais está voltado para o ministério. Eu não estou entendendo isso nos últimos dias. Paulo falou para Timóteo, aquele que aspira ao episcopado, boa, ótima obra deseja. Vamos ler o versículo? Deus está falando aqui na igreja. Amém ou não? Vamos deixar Deus falar na igreja. Abre lá em Timóteo.
1 Timóteo capítulo 3. Isso aqui não está no contexto, mas está no contexto do Espírito. Tem gente aqui hoje aqui, não sei quantas pessoas estão ao vivo aí, mas que em nome de Jesus essa palavra alcança os corações aí, irmãos. Nós estamos no último fôlego da igreja na terra. Capítulo 3, verso 1, olha só. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. O que é isso, irmão? Traduz episcopado. Episcopado é a obra ministerial. Ser um pastor, ser um bispo, ser um obreiro da casa do Senhor. Tem alguém ansiando por isso nesses dias? Está ouvindo isso aqui, Cláudio? Sabe o que desapareceu do meio da igreja? É sério. Eu tenho pouco tempo de crente, mas eu nunca vi que pessoas não querem mais compromisso com o episcopado. Antigamente tinha gente brigando para ser pastor. Hoje tem gente brigando para não ser. Hoje você não vê diácono sendo diácono e nem pessoas, ninguém se dedicando a nada na obra de Deus. E o que está acontecendo aqui? Olha o que Paulo está falando para Timóteo aqui, olha. Excelente obra deseja. Eu não vejo ninguém mais desejando pelo episcopado. Aconteceu alguma coisa. Mas sabe o que está acontecendo no lugar disso? Se não tem pessoas que estão aspirando, desejando o episcopado, a Jezebel está. Os nicolaítas estão aí, sabe para fazer o quê? Onde o mundo tem voz? Onde a igreja se cala. Não tem ninguém aqui querendo episcopado, não tem ninguém aqui querendo ser um obreiro, um pastor. Cadê os novos pastores? Aonde estão os novos ministros do evangelho que vão evangelizar e que vão abrir novas igrejas? Cadê? Vocês estão me entendendo? Só que se não tem essa voz, Jezebel é levantada e Nicolaíta é levantado. Dentro da igreja. Isso é muito sério, irmãos. Isso aqui é um tratamento para a igreja. Cadê as pessoas que anseiam? Antigamente tinha gente que chegava no pastor da igreja e falava assim, pastor, eu quero ser pastor. Pastor, como é que eu faço para ser obreiro? Quando eu fui chamado, quando eu confessei Jesus no Pará, eu já colei com o pastor e falei, rapaz, como é que é? Eu quero também. Fui para Portugal, depois que eu confessei Jesus, fui lá para Portugal, cheguei lá, sentei na cadeira lá, via a necessidade de uma coisa, eu corria lá e fazia. Sem ninguém me falar nada. Quando eu via a necessidade, eu ia lá e fazia. Tinha um evangelista na casa do fulano de tal. Eu falava, senhor, eu posso ir? Tem gente que tem vergonha. Ou eu posso ir? Vai ter uma oração na casa do fulano de tal. Ou eu posso ir? Até que os pastores da igreja falaram assim, olha, vamos separar para obreiro. Você quer? Eu falei, irmão, eu li lá Timóteo. É uma excelente obra. Tem alguém aí? Ou a surra já começou e você não fala nem glória? Episcopado é a obra, é o ministério. Todo episcopado da igreja, episcopado. Ele se declara o episcopado, episcopos, ministério. Todos os ministérios da igreja é episcopologia. Diáconos, obreiros, no geral, evangelistas, pastores, mestres, todos eles. É um episcopado. Todo ministério operante dentro da igreja é para crescimento da igreja. Vocês estão entendendo isso aqui? Só que nós não estamos vendo mais pessoas aspirando, desejando, querendo o episcopado. E enquanto a igreja se cala, vou falar de novo, o mundo tem voz. Todo mundo entendendo até aqui? Então vamos começar a ler aqui. No capítulo, vamos ver se a gente fala primeiro da Esmirna. Capítulo 2, verso 8. Vamos ler aí, vamos fazer a leitura. Capítulo 2, verso 8. Vocês conseguiram entender até aqui, irmãos? O que eu fiz da minha caneta, não sei mais. Aleluia, vamos ler então. Está todo mundo aí aberto? Igreja de Esmirna,
E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve isto, diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Já pode sublinhar aí que foi morto e reviveu? Por quê? Porque nós vamos combater agora o gnosticismo ou gnosticismo. Se quiser anotar aí, gnóstico, com G mudo, com G mudo, gnóstico, gnóstico. O que é gnóstico? Depois que você anotar, eu vou te falar. Quem estuda teologia vai falar muito desses termos, agnóstico, gnóstico. Por quê? Eram pessoas, e ainda são, pessoas que são filosóficas, científicas. E existem igrejas assim, que defendem, que são estudiosos, mas eles são mais filosóficos do que adeptos à fé. Porque a fé não pode ser filosófica. A fé, ela transcende todo o entendimento. Ou seja, 1 mais 2 é quanto? Isso é na filosofia e na matemática. Mas a Bíblia fala que 1 para Deus é 3 e 3 é 1. Quantas pessoas dá para alimentar com 2 pães e 3 peixes? Filosoficamente, cientificamente, algumas se dividir bem divididinho, vai dar para umas 10 pessoas, assim, só uma fraçãozinha. Mas, pela fé, mais de 5.000 pessoas comem. Amém? Então, o porquê que Jesus já vem falando aqui, foi morto e reviveu? Porque quem é agnóstico não acredita numa pessoa que morre e revive. Ou seja, não crê na ressurreição. Então, Jesus estava falando a uma igreja que estava inserida num contexto de gnosticismo. As duas igrejas vai tratar disso, Filadélfia e Esmirna. Já pode falar aí, pode escrever aí o contexto dessas igrejas. Esmirna e Filadélfia. Era um contexto gnóstico. Que se baseavam em filosofia. Para você entender, porque todas as palavras que Jesus está dirigindo às igrejas, Marquinhos, ele está falando do contexto local. Se Jesus fosse escrever uma carta para nós aqui em Trindade hoje, ele ia fazer uma carta para nós no contexto Trindade. O que a gente enfrenta em Trindade? Os altares de idolatria. Ele vai falar com Pérgamo. O que ele fala com Pérgamo? Olha, Pérgamo, eu sei onde você mora, que é onde está o trono de Satanás. Ele vai falar para Laodiceia, fala, olha, você nem frio nem morno. Por quê? Eu expliquei na última aula que lá era uma cidade de águas termais. Só que lá, agora eu esqueci agora as duas cidades, as águas de Laodiceia eram mornas. Mas tinham outras duas cidades do lado, que me fugiu o nome agora, se eu me recordar eu falo para vocês, que uma água era quentíssima e outra água era fria. E essas águas encontravam lá. Então, Jesus estava falando, quem me dera que vocês fossem como uma cidade, eu esqueci o nome agora, que eu vou me lembrar, ou a cidade tal, eu não me recordo se uma era Éfeso, mas eu vou lembrar. Todas elas no mesmo lugar ali, é perto uma da outra, mas eu vou me lembrar o nome das cidades aqui e vou falar para vocês. Ou seja, o contexto que Jesus fala é um contexto local. E localmente aqui ele está falando para Esmirna. Esmirna, diz aquele que foi morto e reviveu, por causa de quem estava lá, dos gnósticos. Entendeu até aqui? Então vamos continuar. Eu sei as suas obras, e tribulação e pobreza, mas tu és rico. Então nós lemos a carta de Laodiceia. Laodiceia disse o quê? Que era rica.
A igreja de Esmirna, ela é pobre, mas Jesus fala que ela é rica. Vocês entenderam aí o contratempo aí? Vocês podem colocar. A igreja de Laodiceia se dizia rica e Jesus disse que era pobre. A igreja de Esmirna é pobre e Jesus falou que ela era rica. Está aí o evangelho da riqueza, né? Deixando vocês anotar aí que... Tem igreja que acha que é pobre e Jesus chama ela de rica. Tem igreja que acha que é rica e Jesus fala que ela é pobre. Tá aí, Marquinhos? Fala alguma coisa, Marquinhos. Então vamos lá. Eu sei as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico. Que tá ali, né? E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Ou seja, no meio deles, irmão, tinham blasfemos, tinham judeus blasfemos. Nada temas das coisas que hás de padecer. Olha aí, perseguição, padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejas tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ou seja, a igreja perseguida. Mas eu quero que você me mostre, nós vamos continuar lendo, aonde que Jesus aponta algum erro dela. Vamos continuar lendo, verso 10. Verso 11 nós já lemos, né? 10 nós lemos? Ok. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Próximo. E o anjo da igreja que está em Pérgamo. Já começou a outra. Ou seja, voltando aí, volta lá, por favor, no verso 9. Conheça as tuas obras e tribulação. Ou seja, era uma igreja que, de obras, se Jesus conhecia as obras, Jesus não questionou as obras se eram boas ou se eram más. Ele falou que conhece as obras dele e que eles tinham tribulação e pobreza. Ou seja, era uma igreja que não tinha muito recurso financeiro. Mas tu és rico. Jesus está dando uma alegria, alegrando o coração dele, falando: vocês são ricos nas regiões celestiais, vocês são ricos na cidade celestial. E a blasfêmia dos que se dizem judeus, e não o são, mas são a sinagoga de Satanás, ou seja, o ajuntamento de pessoas ali de Satanás. Próximo. Nada temas das coisas que hás de padecer, ou seja, perseguição, padecer pelo nome de Cristo. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Infelizmente, felizmente por um lado e infelizmente por outros. Para nós podemos falar talvez só felizmente, porque nós não sofremos nem prisão e nem perseguição de pessoas querendo lançar a gente na prisão, querendo matar a gente, querendo decapitar a gente. Nós temos toda a liberdade do mundo para pregar o evangelho. Nós temos essa liberdade, mas nós estamos frios, porque aqui não está falando que ela é fria. Não está falando que ela é uma igreja que tem um mundo. Não está falando que tem uma igreja que tem profetisa falsa. Não está falando, mas está falando que eles estão resistindo, falsos profetas. Está falando que eles estão resistindo aqui uma doutrina de Satanás, aqui os judeus ali, os da sinagoga de Satanás. Tem ali o diabo que quer lançar eles em prisões, eles vão ser tentados. Ou seja, a igreja verdadeira de Cristo é a igreja perseguida. Se você está sendo perseguido, pode glorificar a Deus. É por isso que a Bíblia fala, quando você for perseguido, acontecer alguma coisa, pode dar glória. Significa que você está indo no caminho certo. Não está acontecendo nada, tem algum problema com você. Então, igrejas que não estão sendo perseguidas, tão ricas, têm nome. Vamos lá ver o que Jesus está falando para essa igreja. Vamos tomar cuidado, não estou falando que a igreja tem que ser pobre, mas igrejas ricas têm a tendência de ser pobre no reino do céu. E igrejas pobres estão com tendência, biblicamente falando, de ser rica no reino do céu. Por quê? Não deixou se corromper o seu coração com o dinheiro. Amém? O dinheiro é bênção, mas o dinheiro é um bom servo, um péssimo senhor.
Amém, igreja? Vamos saber lidar com o dinheiro. Vamos passar para a igreja de Filadélfia. Essas duas igrejas são muito semelhantes. Mas nós vamos se atentar mais à igreja de Filadélfia aí, que está no capítulo 3, verso 7. Aleluia. Com o mesmo contexto, viu, irmãos? A igreja de Filadélfia está no mesmo contexto de gnosticismo ali, de incredulidade. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve isto: diz o que é santo, o que é verdadeiro, e o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Você já quer aprender o que significa isso aqui? Então vamos lá. Vamos começar por aqui, né? Começar do começo. Ou seja, ele tem uma chave e ele abre e ninguém pode fechar. E ele fecha e ninguém abre. Isso aqui está relacionado às portas do inferno e às portas do céu. Isso aqui, nós vamos falar que isso aqui são 4 portas. Vamos falar dessas portas agora. São mais portas, mas as primeiras 2 portas você pode colocar aí. Portas do inferno. / Hades, porque a gente lê inferno na Bíblia e dá uma confusão na cabeça da gente. A gente já estudou sobre isso. Jesus tem essa chave. A chave que ele abriu lá do Hades, ele abriu e ninguém pode fechar. Ninguém pode fechar essa porta. É impossível fechar a porta. Por quê? Porque só ele tem a chave. Amém? O diabo fala assim, não, eu vou lançar você lá no Hades. Aí Jesus fala, não, você não tem a chave mais. Então ele já começa falando isso. Por que ele está falando isso? Porque as pessoas querem afligir a igreja, os verdadeiros, com qual doutrina? Olha, você vai para o inferno. Aí Jesus fala assim, não, eu tenho a chave de Davi, eu abro e ninguém fecha. Então ele está querendo dizer assim, ó, fica tranquilo, igreja de Filadélfia. Olha, igreja verdadeira, fica tranquilo, que ninguém pode abrir e nem fechar a porta que eu abro. Ele já começa a falar isso. E a segunda chave aí nesse primeiro contexto é a chave do céu. Às vezes você pode sair do inferno, mas você não pode entrar no céu sem a chave. E ele tem essa chave. Então ele começa a dizer isso. Aquele que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Então vamos continuar aqui. Eu sei as tuas obras. Nós vamos falar de outros textos depois para confirmar essas chaves. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta. Sublinhei isso, irmãos. Eis que diante de ti pus uma porta aberta. Isso aqui é muito forte. Louvado seja Deus. E você já pode colocar já outra porta aí. Não precisa numerar ela como número 3. Coloca número 1, que é outro contexto. Essa porta do verso 8 aí. Eis que diante de ti pus uma porta aberta. O que é essa porta? A porta da evangelização. Anota aí. Primeira porta aqui. Claro que depois que ele abriu a porta do Hades e depois que ele abriu a porta do céu, para a igreja ele deu uma porta. Qual porta? A porta do evangelismo. Como que nós alcançamos pessoas, irmãos? Evangelizando. Não tem como. Não tem como. O método, o meio de nós ganharmos pessoas para Cristo, povoarmos o reino do céu é evangelizando. Eis que põe uma porta aberta e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra. Vocês estão lendo ali? Porque tenho pouca força. Guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eu vou explicar isso aí também. Então a primeira porta é a porta do evangelismo. Ou seja, a igreja de Filadélfia é uma igreja vencedora, é a igreja de destaque, é a igreja que nós devemos seguir. Essa igreja é o padrão que nós deveríamos ser. Em contraste com Laodiceia, é a igreja que nós não podemos e devemos ser. Pode colocar isso. A igreja de Filadélfia é o nosso
exemplo de igreja deixado na Bíblia. Nós, na verdade, temos que ser melhores que ela, mas ela é o ponto de partida. E, em contraste, a igreja de Laodiceia é o que nós não devemos ser. Engraçado que Jesus deixou tudo escritinho do jeitinho que a gente deve ser. Está tudo aqui. Deixou 7 cartas, irmão. Por que Jesus fez isso? É uma das coisas que é menos falado da igreja. Essas cartas. Essas 7 igrejas. É um modelo que Jesus deixou aqui de repreensão. Modelo que ele deixou aqui de elogio. Para a gente pegar o que ele elogiou e fazer. Então, amém? Primeira porta aí, a porta da evangelização. Ou seja, irmão, essa porta está aberta. Pastora Elisa. A porta da evangelização está aberta aqui no Brasil. Tanto na internet, como no boca a boca, tanto na rua, como em qualquer lugar, como no semáforo, qualquer lugar, nós podemos e a porta está aberta. Nós vemos aí os filmes, os vídeos aí da China, que a China fechou a porta até para comunicação via internet. Eles não podem, eles estão restringidos até comunicação de pregação, de qualquer conteúdo cristão ou religioso, porque não é só cristão. Qualquer conteúdo religioso está ali restrito na China, ou seja, a porta já está se fechando em alguns países. Mas nós, Filadélfia, temos a porta do evangelismo aberta. E eu quero te falar uma coisa para você, nós vamos ser muito cobrados disso. Porque a Bíblia vai falar que quem muito é dado, a quem muito é dado, muito também será cobrado. Então, olha só. Quando a igreja da China fosse apresentada diante de Jesus, você falasse, olha, no ano tal, nós fomos fechados, restritos, restringidos de pregar. E Jesus vai saber julgar eles por isso. Só que mesmo assim, eles estão lá pregando. Agora, a igreja do Brasil, a igreja que está no Brasil, diz aquele que está no meio das igrejas. Vocês tinham uma porta aberta para a evangelização. Totalmente aberta no YouTube, no Instagram, no Facebook, nas ruas, nos semáforos, nos presídios. Esses dias atrás eu estava no Utrim, chegou lá 3 presidiários, junto com os guardas, né, do presídio. O presídio era eu acho que era de Guapó, de Senador Canedo, não lembro mais de onde era o presídio, sei que estava aqui, não sei porquê. Não era o presídio aqui, tem aqui perto de Trindade aqui, era outro presídio. Eu acho que era de Aparecida, eu não lembro. Ele me falou, eu perguntei, mas ele foi muito... Ele me respondeu, mas o cara foi seco pra caramba comigo, mas eu entendi, ele estava trabalhando e tudo mais. Cheguei nele e perguntei para ele, falei, olha, aonde eu vou para poder pedir uma autorização para ir? Não, na verdade não foi essa pergunta. Eu fiz a pergunta assim, ó, lá no presídio onde o senhor trabalha, tem algum serviço de evangelização? Ele foi e falou para mim assim, tem. A Universal tem um ponto lá dentro, de pregação. Ele falou assim, e em todas as outras nossas unidades também. Aí eu falei para ele assim, falei assim, e quando já tem alguma denominação lá, pode ir outra? Ele falou assim, pode. Falei, pode? Falei, pode, se eu for lá agora. Ele falou, você tem que ter CNPJ, tudo certinho, tudo que eles precisam, né? Manda a lei, tem que ir lá num órgão, fazer o registro primeiro, ter a liberação, depois você pode ir lá, eles liberam você de ir lá no horário certo, tal. E para você ver, a Igreja Universal já está lá, mas outras, no plural, denominações podem estar lá também. Ou seja, temos liberdade de pregar em prisões, temos liberdade de pregar em hospitais. E a porta está aberta. E Jesus vai falar isso para nós. Olha, a porta estava aberta. Deixa eu te falar mais. Ninguém pode fechar. Essa porta está aberta lá em Filadélfia. Então Jesus está falando para nós hoje. Olha, irmão, isso aqui é para queimar a nossa cara também. É para a gente ficar com vergonha e mudar. Por quê? Facebook, Instagram, YouTube, liberado. WhatsApp liberado. Telegram liberado. Twitter liberado. TikTok liberado. Está tudo liberado. Por mais que o sistema controla um pouco, é liberado. Tanto que eu fiquei sabendo hoje que, nem vou falar isso aqui, mas o pessoal do TikTok barrou lá essa organização que tem dado. Não vou falar o nome não, porque talvez os algoritmos aqui lê tudo, irmão. Tudo que a gente fala aqui é lido pelo algoritmo das plataformas. Então,
as pregações da nossa instituição aqui em Trindade, que vocês sabem qual que é, da base missionária que nós temos aqui, foi barrado no TikTok. Foi barrado, foi restringido, tiraram o vídeo do ar. Era um vídeo apelativo, evangelístico, era um vídeo que tratava de assuntos que a gente trata aqui na igreja, foi tirado. Ou seja, mas está liberado para pôr outro vídeo lá. Só estou dizendo que a mídia já está ficando mais seletiva. Se você postar uma dancinha no TikTok, vai bombar, como se diz, vai viralizar. Mas se você colocar uma pregação dessa aqui, corte uma pregação dessa aqui lá no TikTok, vai dar 3 pessoas. Mas são 3 pessoas. Amém? Ou seja, tem TikTok, tem YouTube, tem Instagram, tem Facebook, tem todos esses meios de comunicação e a porta está aberta aqui para nós no Brasil. Fica aí um tapa bem na orelha da gente para a gente atentar. E vou falar de novo, a porta da evangelização está aberta no Brasil. E há cristãos calados, totalmente calados. Eu tenho certeza que essa carta não vai ser dirigida aos calados, aos tímidos. Tenho certeza que não. Amém? Você viu que silêncio? Ninguém nem falou amém. Misericórdia. Vamos para a segunda porta. Vamos continuar lendo aqui? Irmão, nós estamos é um momento de avivamento, é um momento da gente mudar a nossa perspectiva de igreja. Conheça as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta. Você sublinhou aí a porta aberta, né? E ninguém a pode fechar, porque tenho pouca força. Guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Escuta, você que tem pouca força, você pode ser chamado de Filadélfia. Ou seja, não tenha a sua pouca força como desculpa de não fazer. Sei pouco, tenho pouca força, tenho pouco tempo. Irmão, não tem desculpa. Amém? Mesmo com pouca força, Filadélfia fazia para Jesus. Amém? E eu tenho certeza que Filadélfia está lá do lado do trono de Deus. Está lá. Porque essa igreja é uma igreja vencedora. Próximo versículo. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Ou seja, Jesus está falando, olha, igreja vencedora, igreja verdadeira, não se preocupe com os da sinagoga de Satanás. O próprio Deus vai dar conta deles. Fica tranquilo que essa parte da igreja que é de Satanás, os endiabados da igreja, fica tranquilo e calmo, porque Jesus vai dar conta deles. E o que Jesus falou? Essas pessoas elas vão se prostrar diante da igreja. Não como adoração, mas para servir. Como servos. Vocês estão entendendo isso aqui ou não? Olha lá. E adorem prostrados a teus pés. Ou seja, eles vão se converter ao Deus da igreja, ao Jesus da igreja. Por quê? Porque essas pessoas elas ficam à parte. Estão dentro, mas à parte. Trabalhando, maquinando para o mal da igreja. Desses aí, o que a gente tem que fazer? Igual Paulo falou. Olha, tem uns que a gente vai entregar na mão de Satanás. Está escrito isso na Bíblia, irmão? Misericórdia. Está escrito na Bíblia isso, Marquinhos? Tem uns que estão na mão, vai estar na mão de Satanás? Fica tranquilo que Jesus dá conta deles. Pode ficar tranquilo. Ora por eles. Que eles, irmão Fábio, vai prostrar aos pés da igreja verdadeira. Ou seja, a igreja verdadeira, eles vão reconhecer quando a igreja verdadeira, até os do Satanás, vai reconhecer isso. Olha o poder de uma igreja verdadeira, irmão. Amém? Próximo versículo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Aqui tem muita gente que usa esse texto para falar que a igreja passa pela tribulação. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Eu quero voltar aqui rapidamente no verso 8 que fala assim, ó, e não negaste o meu nome. Esse não negaste o meu nome, eu quero que, coloca lá por favor, pastor. Em 1 João, primeira carta de João, capítulo 4.
Rapidamente lá, abre sua Bíblia aí. 1 João, tá pertinho aí. 4, verso, pode ser do 1. A gente vai ler a partir do 1. Rapidinho a gente faz a leitura. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Eu quero atentar com isso aqui rapidamente, que nós falamos do espírito aqui de Jezebel, da mulher que se dizia profetisa, na igreja de Laodiceia, não, na igreja de Sardes. Nós falamos dessa mulher. Presta muita atenção, igreja de Jesus. Paulo tratou de várias pessoas que eram, sabe o quê? Adivinhas. Aleluia. Bendito seja Deus. Todo mundo aí? Irmãos, Marcelo, dá um glória para Jesus aí. Não. Irmão, tem que ser fervor, irmão. Com fervor, vai. No 3. 1, 2, 3, vai. Isso aqui é um glória a Deus, Não. Presbiteriano. Glória a Deus presbiteriano. Glória a Deus batista, tradicional. Glória a Deus. Tem. Aí o glória a Deus assembleano. Glória a Deus. Aí o glória a Deus da irmã. Aí, ó, aleluia. Aleluia. Jesus merece glória, irmão. Ele merece glória. Gente, vamos continuar aqui? Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Essas igrejas, nessa região que nós estamos tratando, Corinto, igreja de Éfeso, essas igrejas, Paulo se deparou com muitos adivinhas. Pessoas que... Eu vou falar um negócio pra vocês aqui, não sei se vocês vão querer saber, mas tem muita gente que se diz profeta, mas é adivinho. Adivinho. Pessoas que adivinham várias coisas. Nossa, que problema, não é profecia não. É adivinhação, espírito de adivinhação, no qual você pode levantar a mão, que o demônio sai na hora. Então, olha para você ver, toma cuidado, não creia. Prova se os espíritos são de Deus. Então, muita atenção nisso aí que nós estamos tratando dessas igrejas aqui. Essas igrejas estavam inseridas nesse contexto, num contexto que existia ali vários espíritos falsos ali, espíritos de ensinos falsos ali. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Ou seja, pessoas que têm espírito de adivinhação, falsos profetas. Próximo versículo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Eu quero, irmão, que você circule esse versículo aí. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Esse Espírito aqui é forte. Esse Espírito, o Espírito Santo o Espírito Santo é forte, irmão. Mas o que eu queria dizer, esse versículo é forte, por quê? Você quer um demônio ficar doido e gritar na hora, você vai perguntar isso aqui para ele. Os espíritos imundos, os espíritos falsos, eles não confessam que Jesus veio em carne. E por que eu estou falando isso? Porque os gnósticos não creem que Jesus encarnou. Eu vou esperar você não sei o que você está anotando aí, mas eu vou... Presta muita atenção nisso, que nós estamos falando da igreja de Filadélfia, da igreja de Esmirna, que está num contexto filosófico. E aqui, a igreja aqui fala assim, ó, não negaste o meu nome. Aí você lá no verso 8, aí, de Apocalipse capítulo 3, verso 8, sublinha lá, meu nome, e coloca aí a referência 1 João 4,2, para você ensinar sobre isso. Lá em Apocalipse capítulo 3, verso 8, lá onde está escrito assim, ó, não negaste o meu nome. No fim do verso 8 aí. Aí você coloca a referência aí. 1 João capítulo 2, verso 2. Capítulo 4, verso 2.
capítulo 3, verso 8. Lá no finalzinho você sublinha assim, e não negaste o meu nome, coloca essa referência de 1 João, capítulo 4, verso 2. Eu vou te explicar por quê. Não negaste o meu nome. Eu não sei se você sabe que um dos nomes de Jesus é Filho do Homem. Se Jesus não tivesse esse nome na Bíblia, Filho do Homem, o que Filho do Homem confessa na hora? Que Jesus Cristo veio em carne. Vou esperar você assimilar, eu vou falar de novo para você assimilar isso é muito importante. Esse nome de Jesus aqui é filho do Homem, coloca aí. Esse meu nome aí, não sei se cabe na sua Bíblia, puxa aí, Filho do Homem. Jesus ele é chamado de Filho de Deus, sim, mas ele também é chamado de Filho do Homem. Por quê? Porque senão as pessoas não conectam que ele também veio em carne. Para vir em carne, ele tem que ser filho de homem. Então, o que os filósofos, os gnósticos, entendiam na sua filosofia de pensar? Impossível Deus se transformar em homem. Então, a igreja de Filadélfia estava sendo afrontada nesses dias. Quando Jesus falou, não negaste o meu nome, ou seja, vocês não negaram que eu também vim em carne. Conseguiram entender isso ou não? Então, a defesa deles foi assim, ó, Jesus Cristo veio em carne. Ou seja, o Espírito que estava na igreja de Filadélfia era o Espírito Santo. Era o Espírito da verdade. O que o gnosticismo estava pregando? Impossível, naqueles dias, irmão, presta atenção. Naqueles dias os gnósticos falavam assim, é impossível Deus encarnar em pessoa e viver como carne. Só que o nosso Deus fez isso. O nosso Deus encarnou, literalmente, ele tomou um corpo humano para si. Então ele está falando para Filadélfia, Filadélfia, vocês não negaram meu nome. Qual o nome? Filho do Homem. Que ele veio em carne. Vocês conseguiram entender esse jogo aí? Entenderam isso aqui? Ficou claro? Então, eles queriam falar que Jesus não veio. Deus, ou seja, se Jesus, por que Jesus não era Deus para eles? Porque ele veio em carne. Ele é tipo assim, como que Deus se reduziu a tanto? Na cabeça deles, falam, não, Deus é grande. Sim, Deus é grande. E eles bugavam em qual ponto? Não, Deus não se submeteria a se diminuir a estatura humana. Só que Deus se submeteu e se diminuiu a figura de homem. Meu Deus do céu, lá é Efésios, né? Capítulo... Efésios não. Esqueci agora. Não, é Novo Testamento, eu acho que é Filipenses, né? E não tendo como usurpação ser igual a Deus. Eu acho que é Filipenses. Hã? Filipenses, tá vendo? Eu não estou ruim não, vamos ler lá. Filipenses, e não tomou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou, assumindo a forma de servo. Acha aí, irmão? Filipenses capítulo 2. Achou lá? Deixa eu abrir aqui. Filipenses. Qual? Filipenses capítulo 2. Aqui, ó. Verso... Põe no 5 aí, põe no 5, a gente começar do 5. É isso. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante a homens, e achado na forma de homem. Olha aí.
achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte cruz. Presta atenção. Coloca essa referência também aí, lá no verso 8, lá de Apocalipse também. Uma Bíblia rabiscada, irmão, significa uma Bíblia, uma vida inteira, hein? Uma vida inteira, irmão, uma vida plena diante de Deus. Tem a sua Bíblia rabiscada, irmão. Claro. Eu quero que você complete o versículo. Vamos brincar? Completa o versículo. Os humilhados. Vou falar de novo. Os humilhados. Aonde está esse versículo? Primeira João. Nós vamos ler do 1 ao 11, pastora. Coloca em 1 João 4, do versículo 1 a 11. Então, olha só, eu falei para vocês completar um versículo, porque eu sabia que vocês iam falar, porque ele foi muito citado, mas ele não existe. Não, nós vamos voltar lá no 1 João 4. Tem esse também aí, que foi Inventários do Povão. Inventários do Povão, capítulo 2, está lá embaixo, assim, vocês vão ver que tem lá. Então, assim, mais um versículo que a gente fala, vários aqui que não existe, né? Aí é assim, humilhai-vos, né? Tiago fala. Aquele que se humilhar. Agora, os humilhados serão exaltados, não é bíblico. Isso aí é Inventários do Povão, que é antibíblico e demoníaco. Por quê? Porque dá a entender, olha o que dá a entender. Fui humilhado bem na esquina ali. Deus vai me exaltar. Vai não, irmão. Vai não. Ai, meu patrão me humilhou. Meu irmão. Então, por que eu falo que esses... Olha que engano, isso é um espírito de engano. E pior que isso cola na cabeça da gente. Os humilhados serem exaltados, você até prega, bate na cara. Não. Aquele que se humilhar será exaltado. Então, nós lemos lá em Filipenses que Jesus se humilhou. Você quer galardão e quer reconhecimento, quer exaltação de Deus? Se humilha. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Ei, mais vale um dia no centro do teu querer que toda a vida, sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Amém? Então é só se você se humilhar. Agora, o que te humilhar na rua não preocupa não, irmão. Isso aí não dá nada não. Então, galardão, reconhecimento de Deus só vem para quem se humilha. Ou seja, é aquilo lá do oleiro, Jeremias 11, né? Acho que é Jeremias 11 mesmo. Que o do oleiro, ou é capítulo 2 de Jeremias? Jeremias, irmão, tá lá em Jeremias. Você vai lá e olha que você pode ter certeza que vai estar em Jeremias. Você vai falar assim, ó. E tinha lá o vaso e o vaso quebrou-se. Ou seja, irmão, já que você sabe que você é imperfeito, faz o seguinte, se quebra primeiro. Vocês estão entendendo isso aqui ou não? Mas antes você entendeu que você é imperfeita, que está com defeito, então já quebra. Não fica, aquilo que, não sei se foi o pastor que trouxe um dia aqui, que tem um vaso, que tem um rachadinho, que ele é colocado lá no forno, ele trinca. É 18? Jeremias 18. Então, eu sabia que estava em Jeremias. Então, assim, se deu um trincadinho lá, Deus não é reformador. Deus é demolidor.
Ele demole, quebra tudo, pisa, soca para transformar em pó de novo, joga a água do Espírito, te molda na olaria dele, taca fogo em você, irmão. Esse é o Deus que nós servimos. Não é o Deus aí que o povo prega aí de oba-oba, tranquilão. Não, esse Deus, irmão, vai provar a gente com fogo. Amém, igreja? Então, já que você sabe que você é imperfeito, que você é pecador, já se quebra logo. Se humilha diante da potente mão de Deus. Mas tem uma coisa interessante aí. Ele fala assim, levanta-te, desce atrás do oleiro e lá te farei ouvir as palavras que quebra a gente. Exatamente. Amém? Volta lá para o João. Nosso amigo, nosso grande irmão. Eu quero dar um abraço no João, irmão. Pensa num cara que eu quero dar um abraço nele. Falei, ei, João. Eu quero dar um abraço no João, cara. Que o João foi um cara, viu? João. Eu quero dar um abraço. Irmão, eu vou... Meu Deus, imagina eu dando beijo, abraço naqueles caras lá tudo. Aqueles heróis lá tudo, irmão. O Joãozão, falei, ei, João, agora eu também vou fazer o que você fez. Eu vou dar um cheiro lá em Jesus e você vai ver agora. Não é só você que vai poder estar escrito lá assim, deitou no seio de Jesus. Irmão, eu vou lá, João. Deixa eu ser. Meu dia vai chegar, João. Então, vamos lá. Vocês entenderam aqui, né? Próximo. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Então, olha só, esses espíritos são espíritos de quem? Do anticristo. Eles vão vir? Não, já está. Então, ou seja, essa doutrina, essas falsas profecias, esses espíritos de adivinhação, esses espíritos de engano, esses nicolaítas, essas falsos profetistas de Jezabel, que nós estamos tratando aqui, olha quem é. Tudo filho do anticristo. Amém? Presta atenção nisso. Agora só uma pergunta aqui. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Sim. Está afirmando que é de Deus. Sim. Nós sabemos que tem muita gente bagunçada, desviada, mas ele confessa que Jesus veio em carne. Ele fala. Esse é de Deus. Aí está dizendo que é de Deus, mas só que o cara não está. Não está seguindo a palavra, mas não quer dizer que ele está com o espírito imundo na boca. Todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus. É uma afirmação bíblica. Aqui está dizendo, mesmo que o cara está desviado, não quer dizer que o espírito está. Não interfere. Pode ser um bêbado jogado lá na rua, lá drogado, que ele vai falar assim, Jesus, filho do homem. O espírito Santo está lá nele. Acabou. Confessando. Ele está lá. Ô, Val. Agora, judeu, chegou um judeu lá no escritório e falou assim: como que Jesus é Deus se ele veio como homem, como carne? Então, eles não creem que é Jesus encarnado. Fala para eles. Você falou, eles acham que Jesus se revela, Deus não se revela. Eles não entendem assim. Ele pergunta se eu cria. Aí você crê que Deus veio em carne? Fala para ele ler Isaías, os profetas. Fala para ele que tem que ler lá de novo. Mas, irmão, não fica tranquilo quando vocês for falar com judeu. Porque judeu é um povo à parte que Deus vai dar conta deles. Fica tranquilo. Esse povo é o povo que Deus está corrigindo eles, porque Deus falou deles. Esse povo é de dura serviço. A Bíblia fala sobre ele. Deus falou que eles são de dura serviço. Ou seja, eles têm as colunas duras, não enverga. Deixa eles que o próprio Deus... Está tudo certo já está tudo escrito, está tudo certo. Então, vamos lá. Próximo versículo aí. Vamos acelerar para dar tempo de eu terminar de falar tudo. Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Ele está falando que o Espírito Santo é maior que esse espírito imundo. Próximo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Quer saber se o cara tem o Espírito Santo? A boca do cara que é do mundo só fala das coisas do mundo. Só fala do mundo. Esse cara só vai falar de futebol, esse cara só vai falar de coisa do mundo, de coisa do mundo, de coisa do mundo, de coisa do mundo. Você para o cara não vai falar uma palavra de Deus para você. Além das besteiras que a gente vai ouvir, pornografias e tudo mais. Mas do mundo são, por isso falam do mundo. Então está tudo certo. Quem é do mundo fala do mundo, quem é de Deus fala de Deus. A nossa boca só vai falar aquilo que está no nosso coração, irmão. Aonde está o seu tesouro? Ali vai estar o seu coração.
O meu tesouro está lá nas regiões celestiais, está lá em Cristo Jesus. Eu vou falar de Cristo. Por que tem gente que não consegue evangelizar, pregar? Está faltando Jesus no coração. Fica aí um alerta. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós, o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Próximo. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Meu Deus, que para quebrar tudo. Próximo. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é. Olha aí. Aquele que não ama não conhece a Deus. Ponto final. Acabou. Aquele que não ama não conhece a Deus. Esquece. Porque Deus é amor. Próximo. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. É até o 11, vai. Nisto está o amor, não em que vós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós, e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Amém? Negaste o meu amor. Ok, vamos lá para o capítulo 3 de novo, de Apocalipse. No verso 10. Está lá? Então, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo, para tentar os que habitam na terra. Ok. Deus vai livrar a gente do mundo? Sim ou não? Quem ora aí para Deus te livrar do mundo? Ninguém ora não? Não pode orar não. Porque Jesus falou para o Pai, falou, Pai, eu rogo para que você não os tire do mundo, mas para que livre eles do mal que há no mundo. Ou seja, Jesus ele quer que a gente esteja no mundo, só que livres da tentação do mundo. Eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Vamos falar aí vocês anotou a primeira porta, né, da evangelização. Anota aí, segunda porta. Porta do coração dos homens. A gente vai encerrar. Aí você anota a referência aí, Apocalipse 3:20. É uma das portas aí que Jesus tem a chave. Quer dizer, as portas que Jesus está falando, que Filadélfia tem. Então, a igreja de Filadélfia, Jesus está falando das chaves, de portas. E lá na igreja de Laodiceia, no 3:20, está lá, eis que estou à porta. Nós falamos, quando nós estudamos a carta de Laodiceia, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele. E com ele cearei e ele comigo. Essa segunda porta que nós estamos tratando de Laodiceia, de Filadélfia, desculpa, nós falamos da porta da evangelização. Nós temos a chave da evangelização. Nós temos na chave não, a porta aberta para evangelizar. E outra coisa que nós temos várias pessoas com o coração aberto para ouvir a palavra. Vocês estão entendendo isso aqui? Vai ter muitas pessoas que a gente vai pregar, irmão, e o coração está fechado. Mas tem muitas pessoas que Deus já deu o coração delas para nós. E Deus vai dirigir cada um de nós a esses corações, entenda. Cada nome já está escrito no livro da vida. Cada nome já está escrito no livro da vida. Cada nós já estamos predestinados à salvação, predestinados ao reino, está tudo escrito já. Já está tudo escrito, Deus não vai ser pego de surpresa. Quando você for dirigido a uma pessoa e você tiver a oportunidade de pregar para ela, significa que Deus já sabia daquele momento. E que Deus já te deu aquele coração.
É incrível isso. Isso é muito doido. Eu já pensei muito nisso. Minha cabeça dá nó, mas é verdade. Deus prepara ocasiões para a gente falar para alguém do amor dele. Quem já prestou atenção nisso? Que ele prepara momentos. Fala assim, cara, parece que é um momento. Parece que Deus fecha até as janelas assim do lado. Deixa eu tenho que pregar para aquela pessoa. E quando isso acontece, significa que o coração daquela pessoa já está aberto para a gente falar do amor de Jesus. E vou te dizer que a gente prega às vezes para pessoas que o coração delas estão fechado. E é verdade. E isso aí é só com oração. É só com aquele bater. Ei, Jesus, ó. Aí isso aí é com insistência. Mas há pessoas que o coração está aberto para Jesus. Segunda porta, o coração aberto dos homens. Terceira porta, a porta do arrebatamento, que está em Apocalipse 4:1, que nós vamos ler também. Coloca aí a terceira porta. Porta do arrebatamento. A igreja de Filadélfia tinha essas portas abertas diante dela. Isso tudo aqui nós estamos falando de contexto histórico, nós estamos falando de contexto que eles estavam inseridos, como eles pregavam naqueles dias, para